A Argentina não deu um chute no gol em 120 minutos. A Espanha vem invicta, a melhor seleção. A seleção argentina é covarde. Eles ficaram de costas para premiação. Essa final contra a Espanha não poderia ter outro vencedor. Teria que ser a Espanha que dominou o jogo inteiro. Modo hard, né, dos espanhóis. É impressionante, o time que finalizou 20 vezes. Eu tô esperando para ver o que os babadores de ovo da Argentina, da imprensa brasileira, vão falar da maior vergonha de uma final de Copa do Mundo da história, gente. E aí eles vão ficar caladinhos, aqueles mesmo que dizem que não é um absurdo torcer contra a Argentina. A Argentina passou a maior vergonha da história das Copas numa final de Copa do Mundo. A Argentina não deu um chute no gol em 120 minutos. Nunca na história das Copas, em 90 minutos, teve uma seleção que não toma a bola no gol. É um recorde negativo. Os caras bateram o jogo inteiro. Os caras foram pra pancadaria depois do jogo. Eles só passaram vergonha. Cadê os bajuladores de argentino para falarem isso? Foi, pra mim, a maior vergonha da história das Copas numa final. A Argentina, ela foi estraçalhada. A Argentina não conseguiu jogar. A Argentina não conseguiu tocar na bola. E eu não tô vendo. Pelo menos, nosso amigo, apresentador que sempre vestiu a camisa da Argentina, que tá fazendo discursinho vitimista agora. Ai, esse discurso de ódio, eles são sempre assim, né? Essa corja da imprensa esportiva, que só politizava dentro da imprensa esportiva, eles sempre se juntaram para linchar quem pensa diferente. Só que agora a maré virou. O mundo girou. E eles não aguentam o tranco. Eles não aguentam um ataquezinho. E já tá choramingando. Ai, todos podem ter a sua opinião. Cadê? Então me falem aí. O que vocês acharam da maior vergonha de uma final na história das Copas? Tô esperando. Vai. Um time que não finalizou nenhuma vez, até que ficou com a faca no pescoço, quando sofreu o gol já na prorrogação, e aí criou duas situações de perigo. Mas uma atuação muito aquém. Se você comparar, por exemplo, o jogo da Espanha contra Portugal, Portugal criou chances, a Bélgica marcou um gol, a França, mesmo jogando mal, teve suas oportunidades. A Argentina não fez nada. Só conseguiu levar Quirúbio depois que perdia por 1-0 no desespero, quando criou duas chances ali na correria, no desespero, no sufoco. Agora, chama atenção também o perfil araminizo, modo hard, né, dos espanhóis. É impressionante, o time que finalizou 20 vezes, 13 no alvo e que teve enorme dificuldade para abrir o placar. Mas uma vitória justa, um título do jogo coletivo contra uma equipe que poderia ter feito mais. A Argentina deveria ter jogado mais. Atuou na mística, a expectativa de conseguir alguma coisa no coração, um pouco de sorte, mas não foi possível porque nem sempre isso acontece. Nem sempre isso ocorre. Aliás, isso quando ocorre é o excepcional. Se contra a Inglaterra o time reagiu e venceu heróica e merecidamente, que essa fez, foi uma atuação muito decepcionante para a maioria dos torcedores aqui no estádio, e são torcedores da Argentina. E a Espanha faz a alegria da sua torcida, que é a ampla minoria, mas merecidamente vão conquistar o segundo título mundial, vão comemorar o segundo título mundial do país. Em um trabalho de convicção de um time que joga da mesma forma que jogava o time campeão 2010. A partir da posse de bola constrói o seu jogo. Fracassou retumbantemente nas Copas subsequentes, aquela na África do Sul, mas agora volta a vencer da mesma maneira, com outra geração de jogadores. E novamente com gol na prorrogação, como ocorreu com o Iniesta na África do Sul em 2010, agora em 2026 ocorre o mesmo com o gol de Ferran Torres. A justíssima vitória com dois jogadores que vieram do banco, participando do lance decisivo, o Nico Williams e o Ferran Torres. A exemplo do que aconteceu na vitória sobre Portugal, quando o gol da vitória foi marcado por Merino em jogada com participação de Fabián Ruiz e Ferran Torres. Os três também tinham saído do banco. Título merecido, Espanha comemora o título e a Argentina vai agora pensar, acabou ou não a era Messi? Provavelmente sim, mas não dá para duvidar de um gênio que fez o que pôde, porque diante da passividade dos seus companheiros, de um time que aceitou de forma submissa até a superioridade espanhola, não dá para fazer muito mais do que ele tentou nos acréscimos depois que a Argentina já perdia por 1-0. Parabéns à Espanha, é o título do futebol coletivo nessa Copa do Mundo que chega ao final aqui dos Estados Unidos. Esse escândalo de arbitragem numa final de Copa do Mundo está sendo meio que ignorado por causa da vitória da Espanha. Mas tem que ser muito falado isso aqui, gente. O árbitro, de uma forma safada e sem vergonha na cara, tirou o gol de um jogador numa final de Copa do Mundo, o Nico Williams. Cara, num lance como esse aqui. Olha isso, o atacante da Espanha
Ele pisa de forma muito suave no pé do Otamendi e ele tá de costas numa disputa de bola. É o que eu falo, se esse juizinho que vem lá da Eslovênia, né, o país que nem tem futebol direito, ele acha que isso aqui é falta, ele tem que apitar queimado, ele tem que apitar peteca, ele não pode apitar uma final de Copa do Mundo. Esse lance aqui, ele foi uma vergonha. Você tirar o gol de um jogador numa final de Copa, você tirar o gol de uma seleção numa final de Copa do Mundo, quando ainda estava 0-0, num lance como esse, pra mim, é um absurdo. E tem que ser falado. Isso tem que ser cobrado. Principalmente a Federação Espanhola, que foi muito prejudicada nesse lance. Sorte que a Argentina foi tão patética nessa final que nem com a ajuda do árbitro eles conseguiram ganhar. Na verdade, nem com a ajuda do árbitro eles conseguiram chutar uma bola no gol. Foram 120 minutos sem chutar no gol. Cara, isso aqui é uma vergonha. Eu só não boto o lance pra rodar porque eu não tenho direito autoral, né? Porque se eu mostrasse, fica ainda mais gritante. Vendo o vídeo, é de dar vergonha do que aconteceu na final. Mas, graças a Deus, a safadeza não venceu a bola jogada. A humilhação que a Espanha fez a Argentina passar e provavelmente o árbitro passar junto, que ele parecia estar torcendo para a Argentina. Quando começa a Copa, 48 seleções, a primeira vez, 48 seleções em 3 países diferentes, Canadá, Estados Unidos e México, tem as seleções ali que a gente falou, meu pé. Se pegar aí, ó, os programas, logo quando sai em chave, quem é as favoritas? Espanha, França e Argentina, atual campeã. Segundo escalão, Brasil, Inglaterra, Portugal, que foi uma grande decepção. Ali, né, algumas seleções no segundo escalão, Holanda. A Espanha vem invicta, a melhor seleção que jogava o melhor futebol. Aí só acontece o jogo contra Cabo Verde. Aí todo mundo já recuperou, mas a Espanha, não sei o quê. Só que Cabo Verde não perde da Espanha, não perdeu da outra, finalista, da Argentina, no tempo normal. Perdeu na prorrogação. E não perdeu do Uruguai. Botou o Uruguai para ir para casa na primeira fase. Então, quer dizer assim, para mim não é novidade nenhuma. O conjunto prevaleceu. Conjunto muito bom, um estilo de jogo que parece muito o futebol do Barcelona. A França perde, a França estava jogando bem, cantando, tudo, né, com seu quadrado mágico lá na frente, mas perdeu para quem tinha que perder. E a Espanha, não, jogadores interessantes e o conjunto, time que sabe o que faz. Você vê que o Yamal com 19 anos já é campeão do mundo, já é campeão europeu, já ganhou 2 campeonatos espanhóis. Só falta agora ele buscar a Liga dos Campeões. Né? 19 anos. O Baci também ali, ó. Moleque campeão da Olímpico, campeão com Barcelona, campeão. Quer dizer assim, é um time que é o conjunto. O treinador já conhecia vários atletas, né? A Argentina tem que sair aplaudida dentro da competição, né? Principalmente pela final. Eu sei que não deu um chute no gol, tudo. A superioridade da Espanha, posse de bola, isso a gente já reduzia muito. Eu acho até que o Scaloni poderia ter começado com Paredes, mas ia dar a mesma coisa. Falou, mas a Espanha ganhou com um homem a menos, uma posse de bola. Todo mundo pendurado no meio campo da Argentina, o McAllister, o Paredes, o Enzo Fernandes foi expulso. Só perdeu 2 zagueiros, a dupla de zaga sai machucada, né? Mas ainda assim, por pouco o Simeone não empata. Teve a chance ali, né? No bola cruzada na área, sobrou, ele isolou. Foi uma Espanha que martelou. Né, o Dibu Martins pegando tudo, as melhores chances, tudo, criada pela Espanha. A Argentina só chega ali. O melhor momento foi esse aí que eu estou falando do chute de Simeone. E o título fica com uma das favoritas. Então você fala, o Vampeta acertou tudo. Muito fácil era assim, eu falasse assim, ó. Jordânia, Cabo Verde e Nova Zelândia vai ser campeão. Aí teria que me dar todos os méritos. Agora, apontar a Espanha como uma das favoritas não é mérito nenhum. Se o pessoal achou, por causa do jogo de Cabo Verde, que ela não ia chegar, o Flávio daqui a pouco falou, Flávio, eu falei assim, não abandona, vamos na Espanha até a morte. Flávio, não, mas o Ulisses, não sei o que, eu digo, vem com a Espanha. Porque a Espanha poderia ser essa seleção que podia tirar a França e tirou. E vice-versa. A verdade é o seguinte, qual foi a grande surpresa dessa Copa do Mundo? A grande surpresa foi Cabo Verde, com Vozinha. Teve mais o quê? Os 4 favoritas chegou. Uma das 4 favoritas, do segundo escalão, poderia ser o Brasil, poderia ser a Inglaterra, como foi, poderia ser Portugal, poderia ser a Holanda. Não vi surpresa nenhuma em nada. Aliás, a FIFA fez o chaveamento para que os 4 primeiros do ranking cruzassem na semifinal. E cruzou, e deu certo. Não teve surpresa nenhuma, que foi surpresa. Decepção, Portugal, não tem jogado a bola com os atletas que tem. Outra, Uruguai,
cair fora na primeira fase. O Vozinha se tornou uma estrela, Cabo Verde. O resto, pra mim, foi tudo tranquilo dentro da Copa do Mundo. Mais uma pra esfregar na cara de brasileiro que acha bonitinho torcer pra essa seleção aqui da Argentina. Olha a postura patética desses caras na hora da premiação da Espanha. Eu tava no estádio e eu vi isso. Eu não só vi, como eu filmei isso aqui. A seleção toda da Argentina, tirando um jogador, para ser muito justo, de costas para a premiação da Espanha, distante ali do palco de premiação e olhando para a torcida da Argentina. Eles ficaram de costas para a premiação da seleção rival. Depois da pancadaria patética, né, que o Paredes começou ali depois do jogo, aquele frouxo que ataca os outros pelas costas, sabe? Depois disso, eles ainda fizeram isso aqui. E é por essa seleção que tem muito brasileiro que acha bonito torcer. Mas aí é normal, né? Tem brasileiro que diz que o Maradona é mais ídolo que o Messi, porque ele é polêmico. Ou seja, tem gente que acha mais bonito você ser polêmico, você ter ali dependência química, do que você ser um cara família, do que você ser um cara exemplo para as pessoas, um cara tranquilão, que não faz nada de errado. É aí que a gente vê, cara. As pessoas, muitas vezes, elas gostam do errado, ainda mais no Brasil, né? Então, essa cena aqui é patética. E ela mostra a pequenez desses caras quando eles perdem, e ela, pra mim, mostra o porquê que eles nunca vão ter minha torcida. Além de muita outra coisa, e da rivalidade, principalmente. Termina mais uma Copa do Mundo. Tenho 3 coisas para falar sobre essa Copa do Mundo. Claro, foi uma Copa do Mundo com uma série de problemas, alguns problemas de organização, alguns abusos aqui, alguns erros ali, mas foi como o esporte, uma grande Copa, levando os times às partes decisivas da Copa, e Argentina e Espanha mereceram estar na final. Espanha e Argentina. A Espanha foi crescendo durante a Copa do Mundo, crescendo muito, crescendo bastante. A Argentina foi sempre com dificuldade, mas é uma garra, é uma vontade. Essa final contra a Espanha não poderia ter outro vencedor. Teria que ser a Espanha que dominou o jogo inteiro. Como disse o grande Vinicius Ramalho, o espanhol não gosta, essa seleção da Espanha não gosta nem de emprestar a bola para o adversário. Mas depois de 1-0 nos minutos finais, a Argentina cresce, ela tira forças de onde praticamente elas não existem, essas forças. E assim viraram tantos jogos nos últimos instantes, viraram a semifinal contra a Inglaterra. A semifinal poderia ser Inglaterra e Espanha. E a Espanha, eles até criaram. O Messi guardou forças para os últimos 5, 6, 8, 10 minutos e quase fez um gol no chute, meteu a bola na área, quase saiu um outro gol. Ou seja, a Argentina conseguiu a façanha de passar 90 minutos sem dar um chute a gol. Isso é inédito da história das Copas do Mundo. Mas nos minutos finais foi aquela Argentina que virou tantos jogos. Só que do outro lado tem um time especialmente coletivo, muitíssimo bom. Nós temos que ter um pouco dessa raça argentina, um pouco dessa paixão que eles têm por estar usando a camisa de seu país, como nós já tivemos tantas e tantas vezes em todas as conquistas, somos pentacampeões do mundo. Então nós temos que ter isso. Mas temos que ter também o sentido de conjunto, de cada um saber quando pega a bola, onde é que o outro vai estar, um ajudar o outro o tempo inteiro, que é o time da Espanha. Justíssima vitória da Espanha. Agora, eu gostaria muito de saber quem é que escolhe os prêmios, para quem dar os prêmios. O Rodri é um grande jogador, mas ganhar a bola de ouro e deixar para trás Messi e Mbappé, peraí, né? Eu juro que eu queria saber quem é que faz essa escolha. O Rodri ganhou, o Messi foi bola de prata, o Mbappé, que nem veio receber, foi bola de bronze. Se não é muito pouco o futebol da Espanha para um jogo ridículo da seleção argentina? Não é uma coisa muito louca em relação a isso? Porque se a Espanha teve a posse de bola, tá tendo, vai ter um jogador a mais, pode ganhar o título, não tenha dúvida nenhuma. A seleção argentina é covarde no sentido de não chutar uma bola no gol, como o Capellanes viu muito bem, mas a Espanha deixa ele ganhar um título mundial com uma Argentina fraca desse jeito. Mas coisa ridícula é o Ronaldo Fenômeno levar a taça e dar pro dono de campo passar a mão. O Ronaldo, pela grandeza dele, por tudo que ele conquistou, ele não precisava passar essa vergonha ridícula que ele passou aí. Parabéns à Espanha,
parabéns ao Yamal, parabéns à Argentina que chegou à final, e isso que é legal. Eu acho que o futebol é briga, é falta, o futebol tem essas nuances em relação a quem gosta, quem não gosta, mas o mais importante é que a gente tem que aplaudir quem é campeão. E quem é vice também, porque aqui nesse país o vice não serve para nada. Talvez lá na Argentina esteja na volta deles, acho que talvez 2 milhões de pessoas